Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Viver de Propósito. Nessa série que eu estou compartilhando com você como que você pode viver do seu propósito como expert de desenvolvimento humano através do digital. E nesse nosso vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é como que você pode se sentir segura, como que você pode se sentir seguro para você começar a viver do seu propósito como expert do desenvolvimento humano através do digital. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para você o link dos episódios anteriores dessa série, que eu estou seguindo uma linha de raciocínio aqui, que pode te ajudar bastante com passo a passo para você poder viver do seu propósito, tá bom? Aproveite, se você já estiver gostando desse conteúdo, já deixa aquele like legal também no vídeo, e se você é novo ou nova por aqui, se inscreve também, que toda semana tem novos conteúdos para te mostrar como que você vive do seu propósito. Vamos lá então? Nesse nosso vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você 11, olha quantas coisas legais, né? Por que é importante você se sentir seguro, você ter segurança no que você vai estar fazendo? Quais são 11 principais motivos que geralmente deixam você insegura para você poder gravar seus vídeos, para você poder atender, para você poder se promover? E mais para frente nesse vídeo também vou te dar aqui algumas ideias, algumas estratégias, um passo a passo bem legal para você deixar essa insegurança de lado e entrar na ação e fazer acontecer para você viver o seu propósito, tá bom? Então, vamos com tudo. Primeira coisa, né? Se sentir seguro. O que de fato isso significa, né? Eu lembro que no começo da minha jornada como expert de desenvolvimento humano, isso lá quase uns 8 anos atrás, eu comecei a ler livros, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a fazer as formações, né, coach, master coach, e veio aquela vontade louca dentro de mim, que eu já falei já nos vídeos anteriores dessa série, de querer viver desse propósito, de ajudar pessoas, querer viver desse propósito de impactar positivamente a vida das pessoas com o conhecimento que estava fazendo uma diferença grande na minha vida, na forma como eu via o mundo, na forma como eu me entendia mesmo como pessoa, significado, propósito mesmo de vida. Porém, eu me recordo que algumas situações para mim praticamente fazia minha mão suar, fazia meu coração acelerar, aquele friozinho na barriga, que era, por exemplo, gravar vídeo. Era uma coisa que, para mim, antes de gravar um vídeo, muitas vezes eu tinha que gravar 5 vezes, 6 vezes o mesmo vídeo e depois eu até deixava ali no rolo da câmera do telefone celular e nunca foi publicado. Por exemplo, atender um cliente, né, ou um amigo, de repente, ou ajudar alguém com aquela informação que eu já tinha recebido, com aquelas técnicas que eu tinha recebido, a minha mão chegava a suar de imaginar isso acontecendo, sabe? Barriga gelada, de falar, caramba, será que isso vai funcionar? Será que as pessoas vão gostar do que eu estou compartilhando? Será que as pessoas vão zoar da minha cara por conta disso? Que inclusive eu já até falei em vídeos anteriores também que isso de fato aconteceu. Então, o fato de se sentir inseguro, ou se você tivesse se sentido inseguro, muitas vezes pode acontecer pela falta de experiência, claro, experiência em fazer, não simplesmente a experiência aprendida, sabe, assim, de você ler um livro, você achar que você entendeu, você fez um curso, você achar que você entendeu. É diferente o conhecimento que você recebe e o conhecimento que você pratica, são coisas diferentes. Você lembra? Provavelmente, se você sabe andar de bicicleta, provavelmente você deve ter visto várias vezes alguém andando de bicicleta. E aí, parece fácil, mas na hora que chega a sua vez, aquela insegurança. Talvez, quando você aprendeu a dirigir, se você sabe dirigir, provavelmente você via, sei lá, seu pai, alguém, um familiar, dirigindo. Parecia até difícil, né, quando a gente não sabe dirigir, né? A primeira vez que vai colocar a mão no volante, aquela insegurança, segura o volante com uma baita força, aquele frio na barriga, quer ficar consciente de tudo que está acontecendo ao redor para, enfim, evitar um acidente ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, essa parte da insegurança em si, ela pode estar muito associada à falta de prática. Porém, existe aí um paradoxo, né? Eu estou insegura porque eu não tenho prática, mas eu não consigo praticar também porque eu estou insegura de, provavelmente, compartilhar com as pessoas, provavelmente oferecer meus atendimentos, minhas mentorias, minhas terapias para as pessoas,
o próprio conhecimento mesmo em si, gravar vídeos, enfim, fazer lives, essas coisas todas, para você poder viver do seu propósito através do digital, certo? Então existe um paradoxo. E agora, o que eu faço? Eu não tenho cliente, eu não estou fazendo porque eu estou insegura e eu não tenho prática. Agora, se eu fizesse isso, eu poderia ter a prática, mas eu também estou inseguro. Então, o que eu faço de verdade para que isso possa, de fato, se dissipar aí de nossas vidas, né? Algumas coisas também que eu me recordo é que, e isso pode acontecer com você também, que é o seguinte: quando você faz uma formação, por exemplo, em coaching, em programação neurolinguística, talvez você fez uma certificação como terapeuta, como qualquer dessas áreas, certo? E você também pode ter feito os cursos que não foram formações, certificações e tudo mais. É muito possível que você aprenda determinadas técnicas que você percebeu que funcionou para você, sabe? Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz o coaching, eu aprendi várias técnicas que foram importantes para mim e que eu achei fantástico aquilo na formação. Por exemplo, o rapport, muito legal, né, de você poder fazer o espelhamento com a pessoa. Se você fez, por exemplo, programação neurolinguística, ou se você já fez algum curso que tem técnicas de programação neurolinguística ou hipnose, por exemplo, existem várias técnicas, por exemplo, de você hipnotizar a pessoa, de você simplesmente fazer a pessoa visualizar, pedir para ela poder fechar os olhos, de você fazer uma condução para ela e tudo mais. Por mais que você tenha experimentado aquelas técnicas, você viu, nossa, foi fantástico, eu curti, talvez você até treinou isso na sua formação, como foi meu caso, teve várias dessas técnicas que nas formações que eu fiz, existiram momentos de praticar, certo? Vai lá, senta com um amigo do lado agora, talvez de praticar aí o que você aprendeu. O rapport vai aprender a parte de fazer indução para a pessoa entrar num estado de estar hipnotizado, né? Ou seja, tipo um estado com um inconsciente mais suscetível e tudo mais. Ou seja, você viu que aquilo é legal, você experimentou aquilo, você fez aquilo durante a sua formação, durante o curso que você fez, só que na hora que você vai aplicar aquela técnica, você pensa em aplicar aquela técnica com alguém, fora da certificação, fora do curso, ali já muda de figura. Não sei se isso aconteceu com você, mas comigo aconteceu. De ter situações assim poxa, eu lembro, por exemplo, de uma pessoa que trabalhava lá na agência, não vou falar o nome dela aqui, enfim, não convém, mas era uma pessoa que ela tinha um problema, por exemplo, ela tinha uma dificuldade muito grande de se assustar com qualquer barulhinho, sabe? Então, assim, ela estava lá trabalhando, se alguém abria a porta da sala que ela estava trabalhando, tinha mais um pessoal na sala que ela trabalhava, e a porta ficava meio que atrás dela. Se alguém abria a porta, ela se assustava. Se tivesse um barulho, tipo, sei lá, de uma buzina, ou ligasse uma música assim, e ela não estivesse percebendo, ela se assustava, ela se tremia de verdade, sabe? Então, eu tinha técnicas, eu tinha conhecimento para poder ajudar ela a identificar o que de fato fez com que ela, na fase adulta da vida dela, ela estivesse de verdade passando por aquilo. Porque mais ninguém lá na agência tinha, sabe, esse problema de se assustar com um barulhinho de nada, certo? Só que assim, na programação neurolinguística, você entende de que o seu mapa de mundo é uma coisa, o mapa de mundo da pessoa é outra. Então, as causas que faziam com que ela tivesse essa reação não eram causas conscientes, certo? Eram causas inconscientes. E eu sabia que eu podia ajudar ela a encontrar aquela causa, encontrar uma nova história e tudo mais. Só que isso daí foi logo depois que eu tinha feito a minha formação como practitioner em programação neurolinguística. Eu sabia, mas e a coragem? E a segurança de saber que eu vou fazer aquilo, eu vou ter a capacidade de verdade de ajudar ela. E principalmente de conseguir resolver aquilo, certo? Então, eu tive que ter uma abordagem assim, e aí, o que você acha? Vamos tentar resolver isso aqui? Eu acredito que eu tenho. Tentar não, né? Vamos resolver isso aqui? Eu acredito que eu tenho a ferramenta que possa te ajudar. Inclusive, tentar é uma palavra que na programação neurolinguística não combina, certo? Tipo assim, é uma palavra limitante, né? Você já pressupõe falha. E foi muito legal ela me permitir ter essa experiência com ela. E, de fato, quando eu apliquei, né, a técnica foi descobrir, pedir para ela fechar os olhos, ela voltou na infância. Olha que curioso, né? Vou até compartilhar isso com você.
A gente voltou na infância dela e ela conseguiu se recordar do exato momento em que essa história foi criada no inconsciente dela. Ela se lembrou quando ela era criança, ela estava brincando lá de fora de casa e ela entrou correndo na cozinha de casa, na porta, passou pela porta, e ela entrou meio que cantando, meio que fazendo um barulho, e a mãe dela estava com vários pratos na mão e o barulho assustou a mãe dela e fez com que a mãe dela derrubasse vários pratos no chão e fizesse um barulho estrondoso, gigantesco, e a mãe dela começou a culpar ela por conta disso. Tá vendo o que você fez eu fazer? Olha só. Acho que até a mãe dela chegou a se machucar um pouco, né? A perna, teve uns cortes e tal, mas não foi assim, nada muito grave. Mas naquele exato momento aconteceu uma consequência para ela e fez com que ela tivesse no inconsciente dela gravado de que barulho imprevisto, vamos dizer assim, que no caso foi até mais para a mãe dela, até do que para ela, é algo para ela poder se assustar. E a crítica da mãe, a reação da mãe, aquilo ficou gravado no inconsciente dela e ela sempre estava passando por isso, né? Se assustava, vamos dizer assim, por nada, né? E aí, com essa condução que eu fiz com ela, com essa técnica que eu fiz com ela, a gente conseguiu contar uma nova história para aquele acontecimento. Não vou me aprofundar muito aqui em como que foi essa técnica, porque o objetivo dessa série não é formar você como um expert, te dar todas as técnicas, todas as ferramentas para você poder fazer esse tipo de atendimento. Inclusive, quero te perguntar se você tem interesse que eu grave mais conteúdos falando sobre isso, sobre essa parte do atender em si, essa parte do ajudar em si, a resolver traumas que estão no inconsciente, crenças no inconsciente. Deixa nos comentários aqui embaixo, que vai ser muito legal saber disso de você. Só para concluir aqui o desfecho, depois que eu fiz essa técnica com ela, esse atendimento com ela, foi mais ou menos uns 40, 50 minutos, sabe? A gente criou uma nova história, certo? Para aquilo que tinha acontecido. E lá na agência a gente tinha uma regra ali de comemorar quando a gente fechava um projeto. Um dos meus sócios, ex-sócios, ele tinha uma mania, não tinha uma mania não, né? Ele que deu essa ideia de, sabe aquelas buzinas, tipo assim, que algumas bicicletas têm, mas tipo que a buzina de caminhão, que você aperta assim, faz um barulho tremendo. A gente tinha uma buzina dessa lá na agência e sempre que a gente fechava um contrato com um cliente novo, renovava o contrato com um cliente, para poder comemorar aquilo, a gente dava uma buzinada gigantesca dentro da agência, assim, chamava todo mundo e tal, para poder, enfim, vivenciar aquilo. E essa pessoa que tinha, enfim, essa crença inconsciente, esse trauma inconsciente, ela fechava os ouvidos assim e tal, botava o dedo nos ouvidos, ela ficava horrorizada com aquilo, sabe? Ela até participava, mas assim, não era uma coisa que ela curtia pra caramba. E depois que isso aconteceu, depois que eu fiz esse atendimento com ela simplesmente passou a ser uma das pessoas que empurrava a buzina, cara. Aquilo foi algo assim muito legal, sabe? E eu fui percebendo a evolução dela dias depois, o pessoal abrindo a porta, assim, e a gente até perguntava, e aí, Andréia, quase que eu falei o nome dela, e não é Andréia, e nem sei porque que veio Andréia na minha cabeça aqui agora, né? Mas enfim, e aí acabou que ela, de verdade, passou a ficar tranquila com aquilo, sabe? Não teve mais um problema ali de simplesmente por conta do barulho. Não sei como que ela tá hoje, tá? Mas assim, pelo o contato que eu continuei tendo com ela ali, muito pouco provável dela continuar com isso. E teve vários outros atendimentos, enfim, que eu fiz, que depois, na sequência, para várias outras situações muito mais complexas, inclusive até do que essa, que, enfim, funcionaram. Então, o fato é o seguinte, por que eu estou contextualizando isso tudo para você aqui em relação a se sentir seguro ou segura para poder atender? Que eu poderia ter ficado na minha cabeça até hoje, se eu teria capacidade ou não de ajudar aquela pessoa, e se eu não tivesse também me permitido a ser vulnerável de falar com ela, olha, aprendi algo muito legal numa formação que eu acredito que pode te ajudar pra caramba nesse assunto. Você topa fazer isso? Na época eu nem cobrei ela, eu trabalhava lá na agência e tal, enfim, foi na amizade mesmo, enfim, que inclusive pode ser uma forma de você começar como que eu posso dizer? A colocar em prática o que você aprendeu, o que você está aprendendo, tá? A prática é muito importante e isso vai te dar também mais segurança para você poder atender, certo? Então,
Mas assim, antes de fazer isso, depois de fazer várias e muitas vezes, e fazer isso em escala até, né, com várias pessoas de uma vez, você passa a ter muito mais confiança. Só que aqui dentro desse contexto desse vídeo daqui que eu quero falar com você, que eu estou falando com você, não é somente sobre a segurança ou você se sentir segura em aplicar uma técnica ou você atender, mas você se sentir segura como um todo de que você vive o seu propósito, certo? Como que se supera tudo isso? Para que você faça o que tem que fazer, que você esteja segura de que o que você está fazendo é o que você acredita, e independente do que as outras pessoas pensem e assim por diante, tá? Então, vou trazer aqui alguns principais motivos, tá, para você. O primeiro motivo é a diferença entre você saber e você saber compartilhar isso com outras pessoas. Não necessariamente o fato de você ter lido um livro, ou você ter feito um curso, você ter feito uma formação, quer dizer que você sabe compartilhar isso. Então esse é um motivo que muita gente se sente inseguro. E por que isso acontece? Porque muitas vezes ela só leu o livro, fez o curso, mas ela nunca explicou. Então, já vou te falar, já te ensinando como que você pode ir resolvendo isso, tá? É uma ótima forma, inclusive, para você decorar, se você ler um livro num dia, veja se você já não consegue comentar com alguém sobre aquele assunto que você estudou naquele dia, sabe? Às vezes pode ser que você vai gravar um vídeo, fazer uns stories, escrever alguma coisa baseado naquilo que você aprendeu naquele dia. Essa é uma ótima forma de fixar, tá? E até na parte, quando a gente fala do aprendizado, quando a gente está lendo, a nossa capacidade de memorização é de 5%. Quando você está ensinando, você sobe para tipo 90%, tá? Então, é uma ótima maneira, inclusive, de você interiorizar aquela transformação que você recebeu daquele conhecimento, tá? Outra coisa, também aqui um outro motivo é a diferença entre você saber a informação e você saber atender como um profissional, como um expert, certo? É bem diferente. A história que eu contei para você é exatamente isso. Eu sabia, mas atender uma pessoa, ajudar uma pessoa com aquilo que eu sei já é algo completamente diferente. Esse é um dos motivos também que deixa as pessoas inseguras. Dos 11 motivos, vai anotando quais desses, de repente, você sente que você tem, porque ele pode te ajudar. Você pode, inclusive, depois, é nisso que eu tenho que melhorar, é nisso que eu tenho que melhorar, é nisso que eu tenho que melhorar, beleza? Se, enfim, já passou os dois e você não se lembra, aí é só você voltar o vídeo e enfim, continuar, tá? Terceiro ponto, aí terceiro motivo é você não ter as experiências práticas mesmo em si, certo? Ou seja, é apenas teoria e nada real. E aqui ainda vem uma armadilha, que é a armadilha, por exemplo, do conhecimento, certo? Assim, cada vez você tem mais, mas a experiência prática mesmo em si, daquele conhecimento que você está recebendo, você não tem, porque você não está colocando em prática. Então, veja aí no teu dia a dia, veja na tua vida como que você pode ir colocando em prática, tá? Outra coisa, também, motivo de insegurança, perfeccionismo nas alturas. O que significa isso? Tudo que você quer fazer tem que ser perfeito, sabe? O atendimento tem que ser perfeito, de repente, se você quer começar a divulgar que você está se posicionando como expert, se você está se posicionando como profissional, como terapeuta, como coach, como mentora, perfeccionismo nas alturas, você quer ter tudo pronto logo de princípio, você quer parecer perfeito, você quer parecer uma empresa que existe há 20 anos e que, na verdade, você não tem nenhum cliente ainda. Então, esse perfeccionismo nas alturas pode te deixar insegura também, tá? Outra coisa muito importante, que deixa muita gente insegura, tá? Muitos experts inseguros, que é se comparar com outros experts que já estão trilhando esse caminho há anos. Já estão há 5 anos na estrada, 10 anos, 20 anos na estrada, e querer se comparar a forma como uma pessoa faz e a forma como você faz. Eu fui 4 vezes participar de eventos com Tony Robbins. E assim, Tony Robbins é uma grande referência para mim, me inspiro muito no Tony Robbins, como ser humano, como empresário, como mentor, como coach, enfim, como um cara incrível que ele é. Assim, na primeira vez que eu fui numa imersão do Tony Robbins,
tinha cerca de 12 a 13 mil pessoas em um estádio. Você imagina isso? 12 a 13 mil pessoas no estádio, ou mais. Era muita gente. É um estádio, sabe? Tipo, não um estádio de futebol, um estádio de basquete. Cara, lotado o negócio. Uma experiência, assim, fantástica. Eu estava começando a minha jornada. Não tinha nem um ano ainda que eu tinha me formado. Que eu estava, assim, caindo de cabeça mesmo nesses assuntos, sabe? Que eu tinha decidido me tornar um expert do desenvolvimento humano e que eu iria ajudar pessoas, sabe? Não tinha nem um ano. E eu olhava aquilo, eu achava incrível, falava, nossa, esse cara é minha inspiração. Só que eu tive que ter também o pé no chão de entender o quê? Só aquele evento que eu estava participando com o Tony tinha 40 anos que ele fazia aquele evento. Aquele evento. O UPW, Unleash the Powerlifting. Esse foi um evento que eu fui lá em São José, na Califórnia. Lá no Vale do Silício. Cara, tinha 40 anos que ele fazia esse evento. Imagina 40 anos aperfeiçoando alguma coisa. Imagina 40 anos ajustando cada parafusinho daquela experiência, daquela imersão. Se eu olhasse o que eu estava fazendo e pensasse assim, nossa, eu nunca vou ser como o Tony Robbins, até porque eu não quero ser como o Tony Robbins, quero ser como eu sou. E vai ter, inclusive, um vídeo aqui dessa série que a gente vai falar sobre isso, como que você se diferencia sendo você mesmo, certo? É um dos próximos vídeos que vão vir na frente. Então eu olhava aquilo, eu não podia querer me culpar, entende? De, nossa, eu nunca vou chegar lá. Primeiro, eu não quero ser o Tony, eu quero ser o Thiago, é a mesma coisa você. Se você está se comparando muito com experts que já estão mais na frente, que já, de repente, já começaram essa jornada há mais tempo, talvez você vai se sentir inseguro, porque essa comparação, ela é sem pé, sem cabeça, tá? Se você fosse comparar, já sabe com quem que você tem que fazer isso, né? Se compara com você. Ah, claro, né? Você pode se inspirar por outras pessoas, mas não vai se comparar porque isso daí vai ser prejudicial para você, tá? Então, esse é um motivo que deixa as pessoas inseguras, tá? Outro motivo também que deixa esses experts inseguros é parecer amadora, tá? Então, é possível, lembra? Eu falei do perfeccionismo e o parecer amadora é o oposto. O perfeccionista é que ela quer, às vezes, parecer super profissional, super preparada, super top em tudo que ela faz. E a parecer amadora é assim, eu me sinto segura porque eu não quero parecer amadora. Eu não quero parecer que eu estou começando agora. Eu não quero parecer de que eu não sei tudo. Eu não quero parecer para os outros que é o meu começo. Então esse daí pode ser um motivo de insegurança, tá? E assim, todo mundo que é grande teve um começo. O Tony Robbins teve seu começo. Não adianta. Uma pessoa que você provavelmente admira teve seu começo. Começou. Existem formas de você não parecer amadora? Claro que existe, tá? Inclusive, possivelmente esse vai ser o tema do nosso próximo episódio, tá? Como não parecer amadora, tá bom? Outra coisa também importante que deixa as pessoas, esses experts inseguros, é se comparar com a sua versão do futuro, tá? O que significa isso? Se você, enfim, gosta da área do desenvolvimento humano, possivelmente você já estudou e você tem a consciência de que você pode projetar o seu futuro, você deve projetar o seu futuro, você pode visualizar, você pode escrever, certo, o que você deseja, você pode fazer uma declaração de propósito definido e tudo mais, certo? Então assim, você começa a colocar detalhe nessa sua versão do futuro. Porém, existe o agora, existe o hoje. Então, existe um caminho entre onde você está e onde você quer chegar. E muitas vezes a insegurança ela pode surgir exatamente por essa comparação de onde eu estou e onde eu quero chegar está muito distante. E pelo fato de estar distante, eu nem me movo, eu nem me mexo, porque eu estou inseguro para poder começar. Tem que usar isso como um combustível positivo para você e nunca como um combustível negativo, tá? Outro motivo de insegurança também, muito grande, é você não ter clareza da transformação que você pode levar para a vida do seu cliente ou para a vida dos seus seguidores, tá? E o que significa isso? Porque você sabe, provavelmente se você se considera um expert, eu já expliquei isso em vídeos anteriores, você tem um conhecimento aprofundado em alguns assuntos, às vezes especificamente no assunto, ou possivelmente em vários assuntos, certo?
e talvez não tenha essa clareza de como que esse conhecimento que você tem pode transformar, melhorar e ajudar a vida de outras pessoas. E aí, se você não tem essa clareza, você pode se sentir inseguro por você não saber como que você vai ajudar outra pessoa. E outra coisa também que pode entrar dentro disso é uma insegurança entre você acreditar que a transformação que você viveu também pode ser vivida pelo seu seguidor ou pelo seu cliente, pela pessoa que você pode atender. Ah, mas isso foi comigo, eu tenho minha história, eu tenho meu passado e tal. Será que a pessoa também vai conseguir? Será que a pessoa também vai ter esse benefício na vida dela? Isso também é um motivo de insegurança, tá? Outra coisa, são 11 motivos, né? Olha quantos motivos eu estou te dando, que isso, assim, se você sabe as causas de determinados problemas, fica bem mais fácil de você encontrar a solução, certo? Você não consegue sair de uma prisão se você não sabe que você está em uma, correto? Então, vai anotando, vai tirando as conclusões aí. E se você estiver curtindo, já sabe, né? Deixa um like aí legal no vídeo também. Outro motivo é você não ter um posicionamento claro, tá? A gente vai falar sobre marca, brand, mais pra frente nessa série também. Mas a falta de um posicionamento claro, algo que você defenda, algo que você acredita, tua marca pessoal, o que que é, quais são os teus diferenciais, o que que você acredita, o que que você quer ensinar, o que você quer falar, como que você quer transformar as pessoas. Se isso não está claro para você, você não se sente segura de colocar para fora, entende? Porque por mais que as pessoas achem que elas querem, poderiam enganar outras pessoas, mas as pessoas conseguem fazer leitura inconsciente de nós, sabe? Assim, sabe aquela ideia assim de você olhar uma pessoa, a pessoa falou tal coisa, você fala, tá mentindo. Isso não é verdade. Tem uma coisa aí que não está me cheirando bem, certo? Então, e você sabe disso. Então, possivelmente se sente inseguro porque você não está defendendo algo que você acredita e pelo fato de você não estar defendendo algo que você acredita, você não tem força suficiente para compartilhar isso que você acredita, entende? Outra coisa também que deixa essa daqui terrível, infelizmente é terrível e que possivelmente você vai ter que superar isso, se for o teu caso, que é a falta de apoio de pessoas próximas de você. O que significa a falta de apoio de pessoas próximas? Às vezes seu marido não te dá o suporte, não te dá o apoio, não acredita que você tem capacidade de viver como expert de desenvolvimento humano, que possivelmente você pode se tornar uma mentora, uma terapeuta, uma consteladora familiar, que você possa fazer, de repente, seus próprios grupos, que você possa palestrar, que você possa fazer dinheiro com isso, que você possa alcançar sua independência com o seu propósito de vida, entende? Então, às vezes, seu pai, às vezes, sua mãe, às vezes, amigos. Essa falta de apoio de pessoas próximas é algo realmente que você tem que prestar muita atenção e blindar a sua mente das brincadeirinhas, daqueles comentários que parece uma piada, mas que tem um fundo de te alfinetar por alguma coisa. Você tem que estar muito convicto de que esse é o teu caminho, o teu propósito, e que o que os outros pensam do seu propósito, cara, não importa eles, é sobre a sua vida, é sobre a sua história, é sobre a diferença que você quer fazer no mundo, não o que seu pai quer fazer no mundo, não o que seu tio quer fazer, não o que seu marido quer fazer, não o que o amigo do trabalho quer fazer, a diferença de viver aquilo que você veio para viver, entende? Claro que eu falando assim pode parecer fácil, isso, e eu compartilhei em vídeos anteriores aqui dessa série também, as críticas que eu recebi de pessoas próximas de mim, sabe? Pessoas que, cara, me conheciam há mais de década, sabe? Criticando, brincando, zoando, e aquilo me machucava. Mas eu já passei um passo para você em vídeos anteriores também, que é você cuidar do seu ambiente. Não é o ambiente, a sala de casa, o teu quarto ou qualquer outro lugar. O ambiente, pessoas ao seu redor. Preste muita atenção sobre isso, tá? E o último motivo também desses 11 aqui, que podem te fazer se sentir insegura, está associado e relacionado à falta de ferramentas e materiais de apoio para você fazer os seus atendimentos, para você transformar a vida das pessoas. Às vezes, você não está se vendo como a ferramenta de transformação. E pode ser que você ter ferramentas de transformação pode ajudar as pessoas. O que são ferramentas, Thiago?
são materiais que você basicamente vai seguir um passo a passo para a pessoa, certo? Vou dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, a roda da vida, certo? Por exemplo, no coaching, isso é uma das ferramentas do coaching, certo? Então, a roda da vida é uma ferramenta que você pode começar, por exemplo, num acompanhamento de desenvolvimento pessoal, por exemplo. Cara, a roda da vida é uma ferramenta extraordinária, fantástica, se você sabe aplicar, sabe, essa ferramenta. Então, assim como essa, existem diversas outras ferramentas que você pode utilizar e te dar segurança. Agora, a maior segurança que você pode ter é você entender que você é a ferramenta. Você é a principal ferramenta para transformar a vida das pessoas, ok? A vida dos seus clientes e seguidores. Então, de tudo isso, sobre os principais motivos que tornam você expert inseguro, vamos falar aqui algumas coisas que... O que não é se sentir inseguro, certo? Para você poder viver do seu propósito. Por exemplo, não é que você tem que ser perfeito em tudo, sabe? Não é que, nossa, tudo que eu vou fazer tem que ser perfeito. Não, não é isso, entende? Muitas vezes a insegurança, ela é diferente de você ser invulnerável, sabe? Invulnerável é uma pessoa que, vulnerável, na verdade, é uma pessoa que ela tá ok em demonstrar o lado, sabe, mais frágil dela, uma fraqueza que ela possa ter, porque precisa de muita força para você poder demonstrar fraqueza, certo? O que é mais fácil das pessoas fazerem? Se blindar como um todo para, não, eu sou forte e tal, mas por dentro tá destroçado, tá moído, entende? Então não é que você tem que ser perfeito em tudo. Essa parte, né, da invulnerabilidade, ela é um ponto forte, tá? De fato, é um ponto forte para você, tá? Então não é isso. Não é que para você se sentir segura, é que tudo que você for fazer tem que ser perfeito ou tudo tem que ser bonitinho, sabe? Tudo tem que estar mais lindo do jeito possível. A edição do vídeo tem que ser perfeita, o seu feed do Instagram tem que ser perfeito, o story que você tem que fazer tem que ser perfeito e cheio de filtro, às vezes, certo? Sem filtro eu não posso aparecer, sem maquiagem eu não posso aparecer. Não é isso que eu estou querendo dizer, entende? Eu quero dizer que você ter essa liberdade de ser uma expert livre que acredita no que você acredita é muito mais valioso do que qualquer tipo de estratégia que você possa montar. E a gente vai falar disso mais para frente também nessa série, tá? Uma outra coisa também é que não é que para você se sentir segura, você tem que se apoiar só em fatores externos, sabe? E fatores externos aqui é assim, nossa, eu vou me sentir segura na hora que o meu vídeo ele estiver perfeito, com uma câmera sei lá quantos K, que o meu feed no Instagram ele vai estar fantástico, que eu tirei sessão de fotos com o melhor fotógrafo de sei lá de qual país, eu estou usando a melhor maquiagem, isso. Não é isso. Não é isso que possivelmente vai te fazer se sentir seguro. Tá? Você pode até experimentar, mas não vai ser isso que vai fazer, porque a segurança, ela não vem de fora, entende? Isso tudo são coisas externas. A segurança, ela parte de dentro de você. Então você simplesmente só vai estar, sei lá, colocando uma casca, querendo maquiar algo que não é a verdade. E as pessoas percebem isso, tá? Elas percebem. E outra coisa que também que não é assim, não é que você tem que ser a pessoa inabalável, entende? Que nunca tem alto e baixo, que nunca, assim, acho que isso daí é uma crença muito louca, inclusive, dentro desse segmento, desse grupo de pessoas, desses experts, que muita gente pensa que o terapeuta, o coach, o mentor, enfim, os palestrantes, que eles são perfeitos, entende? Que assim, cara, a vida daquela pessoa ela é perfeita, não fica triste nunca, não se chateia nunca, não se emputece nunca, não fala palavrão nunca, não, sei lá, se frustra, fica feliz nunca. Cara, a vida é constante. E é impossível viver assim o tempo inteiro, sabe? É impossível. Então, o que acontece é que muita gente quer apenas demonstrar isso, sabe? E aí existe um desequilíbrio, que se você só quer demonstrar esse lado de que você só é perfeito, você passa a ser o quê? Eu não me aceito como eu sou, entende? Então, enfim, não é essas coisas aqui que eu compartilhei com você aqui que vai realmente ajudar, tá? Então, vamos avançar daqui para frente agora com outros pontos importantes, tá? Que por que é importante você se sentir segura para você viver do seu propósito como uma expert do desenvolvimento humano?
usando o digital, nesse caso aqui. Por que que isso é importante para você, tá? Pelo seguinte, olha só, aqui é algo que você que é dessa área, acredita em energia, você tem uma visão mais holística da coisa, você vai entender isso aqui. Toda transformação que aconteceu na sua vida, toda transformação, ela passou por uma transformação nas suas emoções. Presta bem atenção nisso. Então, toda transformação que você viveu foi uma transformação de emoções. Possivelmente você tinha determinadas emoções associadas a uma coisa e essa transformação que você viveu transformou as emoções que você tinha a determinada coisa para outro tipo de emoções. Vou dar um exemplo aqui agora. Gravar um vídeo. Antes, quando eu não sabia fazer isso, eu tinha determinadas o quê? Emoções associadas a gravar vídeo. Medo, vergonha, certo? Eu transformei minhas emoções para essa atividade, para essa tarefa. Eu transformei fora, transformei dentro. Eu transformei dentro de mim. E pelo fato de ter transformado as minhas emoções, eu transformei o quê? A forma como que eu vou encarar essa tarefa aqui no caso. E por que eu estou falando de transferência de emoção e transformar emoções? Porque para você transformar a vida do seu cliente, do seu aluno, do seu seguidor, você vai ter que fazer uma transferência de emoção para essa pessoa. Vem comigo. Você vai transferir a sua emoção para essa pessoa. Porém, se a sua emoção que for transferida é uma emoção de insegurança, como que você transfere um resultado para alguém se você está inseguro? E as pessoas percebem isso, certo? Então, você vai transferir emoções para você transformar a vida das pessoas. Mas aí que tá, se você está insegura, como que isso acontece? Então, é muito importante que você esteja segura para você poder, de fato, transformar a vida do seu cliente, a vida do seu seguidor. Senão, possivelmente, você vai se sentir uma face e seu cliente, seu seguidor, vai perceber também. Caramba, esse negócio não funciona, é coisa nenhuma. Talvez pode ir falar mal de você para outras pessoas, talvez, enfim, pode acontecer outras coisas, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Então, outra coisa aqui que é bem importante, tá? Quando você se sente segura, você vende mais. E por que você vende mais? Porque venda é transferência de emoção. Vender é transferir emoção também. A emoção que você tem sobre aquele produto, sobre aquele serviço, é transferida para a pessoa que está do outro lado. Ela sente aquilo no corpo e ela toma a decisão de comprar aquele produto, aquele serviço, o que você tem para poder oferecer para ela. Tanto que você já, durante a sua vida, muitas vezes, você já comprou coisas que depois você parou para poder pensar e você fala assim, poxa, parando para poder pensar mesmo, eu não precisava ter comprado isso. Então, olha que interessante essa frase. Parando para pensar, eu não precisava ter comprado isso. Então, quando você parou para pensar, se você não pensou na hora que você comprou através da mente analítica ou da mente emocional? Você comprou pelas emoções e não pela razão, entende? Então, as pessoas compram pela emoção. E você também fazer a transferência de emoção quando você estiver vendendo vai ser muito importante, tá? Outra coisa também é que você se sentindo insegura, mesmo que você queira camuflar isso, o seu cliente, o potencial cliente, seu seguidor, percebe isso. Talvez você vai trazer para você outras pessoas inseguras como você para perto de você, tá? E talvez você possa acabar se conectando por essa insegurança. Só, pelo amor de Deus, evita ficar um com o outro inseguro aí e vocês não saírem do lugar, tá? Alguém tem que ter o controle aí para poder esse negócio caminhar, entendeu? Outra coisa, vamos pensar aqui. Você se sentindo segura te aproxima de você viver do seu propósito como expert. Por que te aproxima? Você compraria algo de alguém que não tem segurança sobre aquilo que está vendendo? Pare e pensa um pouco, né? Você contrataria, por exemplo, um terapeuta para poder te ajudar com algum assunto e aquela pessoa é insegura na voz, ela é insegura em falar com você, ela fica desviando o olhar,
Você contrataria essa pessoa que ela não tem segurança em fazer aquilo que ela possivelmente está se propondo? Você contrataria essa pessoa ou você possivelmente procuraria outra? Imagina que você está com dor de dente, aí você vai num dentista, aí você chega no dentista, o dentista não tem segurança do que ele vai fazer em relação ao teu dente. Você vai se sentir seguro? Claro que não. Um médico, poxa, não estou com segurança de fazer cirurgia, eu tenho medo de sangue. O que eu quero dizer com tudo isso? Que até para a decisão de alguém te seguir, alguém comprar de você, porque isso vai te possibilitar você viver do seu propósito, as pessoas têm que enxergar isso de você, entende? Então, como se sentir segura para que isso seja possível para você, né? E um exemplo também bem legal, assim, que eu coloquei aqui nessas anotações, é o seguinte: a criança, imagina a criança, você é papai, mamãe por aí, por exemplo, eu de vez em quando brinco com a minha filha, eu jogo ela pro alto, né? Pego ela ali, dou uma jogadinha pro alto e tal. E sabe o que ela faz? Sabe o que ela pede? Quero mais, mais, mais. E por que ela pede? Porque ela confia, porque ela tem segurança. Se ela não se sentisse segura quando eu faço isso com ela, ela não permitiria, certo? Jogar ela pro alto, nem ela pediria mais, entende? Então, você pode ter esse exemplo aí em qualquer lugar que você for e você perceber se uma pessoa está segura ou não. Você consegue perceber isso no garçom, no atendente de uma loja e assim por diante, tá? Agora, antes da gente entrar numa parte aqui bem prática, eu já passei várias coisas práticas para você aqui nesse vídeo, eu quero trazer aqui assim para vocês um pouco do como que eu cheguei nessa conclusão que se você, por exemplo, se sentir segura, vai te ajudar a viver do seu propósito como expert de desenvolvimento humano, bem mais rápido. Vamos lá? Eu percebi na minha jornada, na minha experiência, que não é apenas sobre o conhecimento que você tem. Lembra disso. Mas também a sua convicção e a sua confiança em como você compartilha esse conhecimento. Tá ou não tá? Se você é pai e mãe, já teve vezes que de repente você, sei lá, tô lembrando aqui quando eu era criança, tinha vezes que, sei lá, a minha mãe só de olhar e só pelo tom de voz falava, entra, passa para dentro. Só pelo tom de voz, pelo jeito, eu já sabia se de repente eu não ia tomar uma chinelada ou outra. Talvez você tenha passado por isso também. Só pela confiança, da forma como ela estava passando aquela informação, já me fazia, não precisava nem falar muita coisa. Às vezes só no olhar já conseguia falar muito mais do que falar, entra que eu vou te dar umas palmadas. Olha, a palavra, o tom de voz aqui não está comunicando nada como se fosse verdade, entende? Então, qual a conclusão que eu quero chegar nisso aqui com você? Que não é só sobre o conhecimento que você tem, mas como que você leva esse conhecimento para as outras pessoas. Se você estiver levando esse conhecimento de uma forma sem segurança, ou seja, insegura, as pessoas também vão perceber isso, e o fato delas perceberem isso provavelmente pode ser até que elas nem vão experimentar aquilo, porque elas não se sentem seguras. Interessante, né? Então, assim, não quer dizer que só o conhecimento que você tem, mas como que esse conhecimento também pode transformar a vida das pessoas, tá? Tem uma frase aqui, que é de um livro que eu gosto muito mesmo, que é: a melhor forma de você fazer com que alguém queira fazer alguma coisa é você fazendo com que a pessoa queira fazer aquilo. E por que eu estou falando essa frase aqui para você? Porque para o seu potencial cliente, para o seu seguidor, para a pessoa que você vai levar a transformação que você tem para poder oferecer para ela, a melhor forma dela transformar a vida dela não é necessariamente só com a informação que você tem. Assim, com a informação que você tem para oferecer para ela. Claro, é ela comprando algo de você, é você podendo ter mais profundidade naquilo. Enfim, não é um vídeo que você vai gravar que você vai transformar a vida da pessoa completo para sempre. A melhor transformação que você pode oferecer é quando alguém compra com você, que você tem uma janela de oportunidade muito maior de trabalhar com a pessoa, certo? Agora,
para você querer fazer que ela queira, né, fazer isso, ela tem que querer, ela tem que estar com vontade de viver essa transformação também. E isso vai passar da sua segurança em você conseguir comunicar de que aquilo funciona. Aquilo de fato funciona. Aquilo que você tem para oferecer funciona. É problema na insônia, problema no casamento, de repente você vai resolver, é a cura da criança interior, é a questão financeira, é a ansiedade, é problema no relacionamento, é relacionada à criança, seja lá qual linha de conhecimento você vai querer ajudar a pessoa a resolver, você também tem que se sentir seguro de que aquilo que você vai propor para ela vai solucionar o problema. Porque se você não tiver com essa convicção, a pessoa possivelmente do outro lado vai perceber isso, tá? Porque quando você está seguro do que você está compartilhando, a sua crença ela é transferida para outra pessoa. Lembra que a gente falou de transferência de emoção? A sua crença é transferida para outra pessoa. E a outra pessoa passa a acreditar nisso também, tá? E dentro dessa parte de como que eu descobri isso tudo, foi através da minha experiência. Dentro da minha experiência, eu primeiramente comecei com atendimentos individuais, fui fazer pequenos grupos, até criar cursos, experiências presenciais, eventos, enfim. A gente tem milhares de alunos, mentoradas que participaram assim, de perto comigo, em que eu acompanhei durante meses, algumas até mais de um ano, seja em acompanhamento individual ou acompanhamento em grupo, como é a mentoria Próximo Nível, e de perceber que, na maioria das vezes, o fato dessas experts estarem inseguras de viverem do seu propósito estavam muito associados a todos os motivos que eu trouxe aqui para você. E eu percebi que, uma vez que você dá essa luz para esse fato de insegurança, você já tem um ótimo caminho para começar a resolver isso, tá? Pode ser que esse vídeo esteja te ajudando demais nesse sentido de te dar essa luz. Tem mentoradas, por exemplo, que passaram pelas minhas mentorias, de que logo em 2 semanas já estavam, vamos dizer assim, mais soltas, já estava gravando conteúdo, já estava aparecendo, já estava atendendo e tal. Tem pessoas que demoraram um pouco mais de tempo, outras 2 meses, 3 meses. Tem pessoas que no meio do caminho também descobriram, poxa, eu achava que isso era meu propósito, mas foi bom fazer a mentoria porque eu vi que realmente não era isso que eu queria. Começou a experimentar de verdade, sabe? O negócio, eu tô indo para um outro caminho. E tá tudo bem. Mas que bom que saiu o quê? De cima do muro. Que bom que saiu de cima do muro, né? Então, e aqui, assim, vem algo que é também, como que eu posso dizer? Algo que é óbvio, mas que precisa ser dito. Que, assim, se eu não me sentisse seguro, como que eu poderia passar isso para minhas mentoradas, para os meus alunos? Não teria como, certo? Então, uma coisa que, assim, que é importante demais você entender o que acontece com você se você não se sente segura para viver do seu propósito. O que acontece com você? Na minha cabeça, é quase que uma tragédia. Por quê? Cara, imagina, por algo que você pode resolver, que é você se tornar uma mulher segura, um homem seguro para você viver do seu propósito, isso é acessível para você, mas por conta disso, de repente deixar o seu propósito de vida de lado, de repente deixar a sua liberdade geográfica de lado, de repente deixar a possibilidade de impactar milhares de pessoas de lado, talvez milhões de pessoas, dezenas de milhões, vai saber, durante toda a sua história. Deixar possivelmente sua liberdade financeira de lado, deixar a sua vida ilimitada de lado, deixar de viver o que você de fato veio aqui para você poder viver, entende? Então, por isso que é importante resolver isso, porque estar inseguro ou insegura pode ter uma consequência muito ruim para a sua vida nos próximos anos. E eu quero dar uma intensificada com você aqui agora nessa dor. Imagina você continuando inseguro ou insegura daqui um ano. Cara, daqui um ano você ainda continua suando a mão. Daqui um ano você ainda continua com medo de gravar o vídeo, ou com medo de atender, ou insegura para poder falar em público, ou insegura para poder aparecer. Como que você vai estar se sentindo daqui um ano? Sem viver seu propósito, sem liberdade geográfica, sem ter cliente, sem estando trabalhando naquele trabalho que você não gosta, estando ganhando pouco, sem estar transformando as vidas como você deseja.
que você sente? O que você ouve? O que você vê ao teu redor? Imagina que o tempo ele se dilatou ainda mais. 2 anos, 3, 5 anos se passaram e essa insegurança ainda continua. Olha o quanto que isso custa para você com o passar do tempo, entende? Então, eu estou intensificando isso para que você veja que é muito importante você saber disso. E muito importante você resolver isso na sua vida, porque essa é uma chave muito poderosa. Você pode tirar tudo de um empreendedor, de uma empreendedora, de um expert, mas se você tirar a confiança dessa pessoa, danou-se, acabou. Você pode tirar o conhecimento, ela pode ler de novo, você pode tirar o dinheiro, ela pode ganhar de novo, se ela tem confiança. Agora, se ela não tem confiança, acabou tudo. Acabou tudo. Vou abrir uma aspas aqui agora, de algo bem curioso aqui, interessante, olha só. Ainda há pouco eu falei para você, faz uma viagem no futuro, 2 anos, 3 anos, 5 anos e tal, como que você se sente, o que você ouve, o que você vê e tal. Isso, por exemplo, é uma técnica que eu aprendi em formações, na programação neurolinguística, no coach. E é muito eficaz você fazer uma viagem no futuro, sabe? É futuro desejado e futuro indesejado. Então, a gente vai fazer isso mais no final desse vídeo, o futuro desejado. Então, por exemplo, teve época que eu me sentia inseguro em fazer isso. Meu Deus, eu vou falar um negócio desse dela viajar no futuro e ela sentir a dor, agora ver presente no futuro, o que vão pensar de mim? Só que eu fiz isso tantas vezes, eu experimentei isso tantas vezes e isso é fantástico, funciona. Isso é incrível, entende? Então, enfim, já fica aí também mais um aprendizado para você, sabe? Vai lá no futuro desejado e futuro indesejado. É uma ótima técnica para você poder fazer com que as pessoas ajam, tá? Então, outra coisa que é curiosa também talvez exista o maior benefício, tá? De você se sentir segura para você viver do seu propósito como expert de desenvolvimento humano, que é a certeza, a convicção de que você vai viver do seu propósito. É a certeza e a convicção. Porque você se sentindo seguro de si mesmo, se sentindo seguro de que é isso que você quer fazer, ninguém te para, tá? Ninguém te para. Então, vou trazer aqui para você a história de uma pessoa, tá? Que fez poderia até trazer mais, mas o vídeo já está ficando um pouco longo, então, enfim, vou trazer de uma pessoa. Eu lembro de uma mentorada que ela fez a mentoria próximo nível. Se você quiser, você pode pesquisar no YouTube, possivelmente tem uma entrevista completa com ela, tá? Chama Regiane Gomes. A Regiane, quando ela fez a mentoria próximo nível, ela estava muito insegura de como viver do propósito dela através do digital. Insegura para quem quer falar, insegura se comparando com outras pessoas. Ela queria, por exemplo, ajudar mulheres com a questão financeira. Mas ela fala, nossa, já tem outras pessoas muito grandes que fazem isso. Mas, Thiago, eu não sou milionária. Como que eu vou ensinar para as pessoas sobre dinheiro se eu não sou milionária? E tal. E na mentoria, fazendo mentoria com ela participando do grupo, seguindo todo o nosso passo a passo, ficou muito claro para ela de que ela estava com uma ideia na cabeça de que ela precisava, para viver do propósito dela e para poder falar sobre dinheiro, que ela precisava ser milionária, que ela precisava ser muito rica para poder ajudar as pessoas com dinheiro. Eu lembro de uma coisa que eu falei para ela na mentoria que virou a chave completamente da cabeça dela. Eu falei, mas de onde você tirou essa ideia que você precisa ensinar as pessoas a serem milionárias? O que aconteceu na sua vida para que você tenha uma relação melhor com o dinheiro? E ela me explicou os estudos que ela fez, os cursos que ela fez, livros que ela leu, e que a expansão de consciência dela, a parte dela ir olhar para o dinheiro, estudar sobre dinheiro com mais profundidade, tinha melhorado a situação financeira dela, que ela passou a ser uma investidora e tal. Falei, interessante. Pô, você passou a ser investidora. Falei, você tem dinheiro investido? Ela tem dinheiro investido. Falei, legal. Falei, você sabe quantos por cento da população brasileira tem dívidas? Ela falou, não tem ideia. Eu falei, mais 60%. Então, você teria 60% da população brasileira que poderia ser teu cliente. Porque 60% gostaria de estar numa posição onde você está, de ter um dinheiro investido. E você olhou para o dinheiro de uma forma diferente, você adquiriu um conhecimento diferente, você aplicou na sua vida algo diferente. E isso, na cabeça dela, buf,
explodiu, assim, sabe? Tipo, caramba, como que eu não estava enxergando isso? Muitas vezes, a transformação que você vai levar para o seu cliente, para o seu seguidor, não é para você essa transformação, é para a sua versão de 5 anos atrás, para a sua versão de 3 anos atrás, 10 anos atrás, entende? Tem alguém nesse momento agora, nesse exato momento agora, passando problemas similares ao que você passou há 5 anos atrás. E que, com o conhecimento que você tem, erros e acertos, a sabedoria que você adquiriu nesse tempo, você consegue ajudar essa pessoa a chegar mais rápido onde você chegou nesse nível de problema, sem fazer com que ela perca todo esse tempo que talvez você tenha, não vou dizer perdido, mas que você aprendeu. Ou seja, você é um expert, você é uma expert que oferece atalhos para as pessoas, você economiza tempo das pessoas, você transforma a vida das pessoas de uma maneira mais rápida do que transformou a sua. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Na maior parte das vezes é isso que acontece. Quando eu faço essa série de vídeos aqui, como eu estou fazendo para você, quando eu faço a mentoria, entenda de que o que eu estou fazendo é otimizar o seu tempo para que você evite errar para lá e para cá, fazendo uma opção de coisa que você não teria necessidade de estar fazendo no momento que você está fazendo. E como que eu chego a essa conclusão? Por ter vivenciado esse caminho. E por ter vivenciado o caminho, eu consigo entender muitas coisas que eu fiz que não deveriam ter sido feitas e coisas que eu fiz que deveriam ter sido feitas. Entre erros e acertos, não é melhor você pegar o gabarito da prova logo? Bem melhor, né? Nesse caso aqui, não é uma prova, né? Nesse caso aqui, a gente está falando de você viver do seu propósito como expert de desenvolvimento humano no digital, entendeu? Então, algumas coisas interessantes também, eu dei o exemplo aqui da Regiane, né? Eu lembro de uma outra pessoa também que passou pela mentoria comigo, que foi a Mai Andrade. E a Mai, querida, amiga, fantástica, ela até já compartilhou isso também, tem entrevista com ela também, procura podcast Próximo Nível, é Mai Andrade, que provavelmente você vai achar aí no YouTube. Ela tinha falado, Thiago, eu tenho medo de cobrar mais nos meus cursos, sabe? Eu tenho uma insegurança. Tudo ela queria cobrar baratinho nos cursos dela. E eu passei para ela os argumentos necessários, e não só os argumentos, mas uma virada de chave na própria percepção de valor dela, que fez com que ela reajustasse com coragem o preço dos cursos, das mentorias, enfim, do que ela oferecia e do que ela oferece, sabe? Então, isso foi um salto quântico para ela na vida financeira, sabe? Já teve experts que eu já mentorei em que, com o passo a passo, com o conhecimento, da pessoa ela ter, por exemplo, uma confiança de cobrar 10 mil no processo de mentoria dela, no processo de acompanhamento dela, 10, 12, 15 mil, de desenvolvimento pessoal, exatamente, de mentorar uma pessoa durante 6 meses. Então, isso que eu estou trazendo para vocês, em relação a você se sentir segura, cara, isso vale dinheiro também. Isso também vale dinheiro. Não é o principal, do meu ponto de vista, o principal é você viver do seu propósito, certamente. Só que você viver do seu propósito também está associado a dinheiro. Porque se esse teu propósito não estiver te dando dinheiro, como que você vai viver disso, certo? Então, algumas coisas aqui também que são importantes compartilhar com você, para a gente partir para a conclusão, você pensar em crenças limitantes que podem te manter no mesmo lugar, tá? E vamos conversar um pouco sobre essas crenças limitantes aqui agora, tá? A primeira é você achar que a sua aparência é a chave para você se sentir seguro, tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu digo aparência como um todo, tá? Às vezes você colocar a responsabilidade na roupa que você está usando, você colocar a responsabilidade na forma como está seu cabelo, batom, maquiagem, se você for homem, na sua apresentação, na roupa que você está usando e tal, de achar que isso é o que vai refletir segurança para quem está de fora, tá? E, na real, dentro de tudo que eu já falei para vocês aqui, que já falei para você nesse vídeo até agora, segurança não é algo externo, é algo interno. De repente você pode botar uma super roupa, uma super maquiagem, se produzir e tal,
e achar que isso vai resolver a situação. Mas não vai, porque você comunica através da sua voz, você comunica através do seu olhar, você comunica através do seu corpo. Então, não é isso que vai resolver, tá? Não é isso. A voz pode ajudar, a roupa pode ajudar, a unha pode ajudar, o cabelo, a maquiagem pode ajudar você se sentir mais segura? Possivelmente sim. Agora, para e pensa aqui comigo. Vem aqui. Para e pensa. Você se sentiria muito mais capaz, segura, tendo coragem de aparecer com o cabelo sem estar preparado, sem estar com a unha feita, sem estar com batom, sem estar com nada, como você é, ou se você estiver toda montada, vamos dizer assim. Que mulher que você acha que é mais segura de si mesmo? Que homem você acha que é mais seguro de si mesmo? O cara que aparece do jeito que ele é, do jeito que ele se aceita, ou se ele estiver todo montado? Qual que é mais seguro de si? Alguém que precisa colocar toda uma casca, alguém que precisa colocar toda uma, vou botar aqui fantasia, mas eu, enfim, para você entender, ou alguém que não precisa de nada disso. Eu estou falando de segurança. E eu não estou falando para você de que você não precisa, que isso não é importante, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas tem gente que tem essa crença de limitante de achar que é isso que vai tornar elas seguras. E de fato não é. Segurança é algo interno, não é algo externo. Lembra disso, tá? Outra coisa, aqui também uma crença limitante é que você precisa ter muitas ferramentas ou que possivelmente você precisa até ter um passo a passo de cada atendimento que você for fazer, que você precisa ter um método completo, a sua mentoria completa, o que você vai fazer em cada um dos encontros que você vai ter e tal. E o fato é que você é a ferramenta, você é a principal ferramenta. E você vai perceber que se você fosse um expert que vai seguir encontro 1, encontro 2, encontro 3, encontro 4, tudo scriptado, hoje já existe o ChatGPT, que você pode ir lá, vai te substituir. Para que você vai servir? Você vai servir de nada. Daria para um macaco fazer isso. Simplesmente, praticamente, né? Eu sei que eu estou sendo aqui bem radical em relação à comparação, mas é praticamente isso. Se alguém, para poder marcar a ficha, responde o que é não sei o que, não sei o que, responde o que é não sei o que, não sei o que lá. Por favor, né? As pessoas que vão pagar para terem suas vidas transformadas por você são pessoas que querem você como ferramenta. Você como ferramenta, não ficar marcando xizinho no papel ou numa ferramenta qualquer. Você pode usar as ferramentas para transformar a vida das pessoas, talvez você se sentir mais capaz de trazer um impacto para a pessoa, mas não por conta da ferramenta. O expert que ele se sente capaz, ele não tem um plano exato de que o primeiro encontro é a ferramenta A, segundo encontro é a ferramenta B, terceiro encontro é a ferramenta C. Cara, não é esse o melhor. Esse não é expert que ganha 1.000, 2.000, 3.000 numa hora de atendimento. Não é esse. Esse vai ganhar 50, vai ganhar 30 numa hora de atendimento. O expert de verdade mesmo, que se entende como ferramenta, ele ou ela sabe a hora certa para cada coisa. E é por isso que é um expert. Por isso que a pessoa pode pagar um valor 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes maior, porque confia naquela pessoa, se sente segura na transformação, tá? E uma outra crença limitante também que pode te impedir de se sentir mais segura e mais seguro para você viver do seu propósito como expert, é de você achar que precisa de mais uma formação, que precisa de mais uma certificação. Essa necessidade de terminar, eu já fiz a terapeuta, agora eu tenho que fazer mais essa, eu fiz o coach, agora eu tenho que fazer o master coach, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, agora eu tenho que fazer aquele outro, agora eu tenho que fazer aquele outro. E colecionar certificado, ter vários certificados, mas não está tendo a experiência prática. E aqui entendo o seguinte, isso é uma crença limitante porque quanto mais informação você colocar para dentro, mais informação você vai ter para poder processar. Então,
é até possível que isso, ao invés de te ajudar, te capacitando, possa até te congelar. Pelo fato de, e agora? Por onde que eu começo? E agora? O que eu faço? E não conseguir ter experiências práticas. E aqui, não é que eu estou te falando que você não deve continuar se qualificando, que você não deve continuar fazendo certificações, formações, enfim, estudando, lendo, curso, mentoria, tudo. Não estou falando isso. Eu estou falando que é uma crença limitante você achar que para começar ou para se sentir seguro, você precisa de mais. Mais uma formação, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 formações. E não é. Você não precisa. Você tem já o necessário agora. E com esse necessário que você tem, você pode começar do jeito que você está, aonde você está, com o conhecimento que você tem, com os recursos que você tem. E à medida que você vai executando isso, recebendo feedback, você vai aperfeiçoando, tá? Por isso que eu acredito que isso é uma crença limitante, tá? Agora, algo que eu vejo que as pessoas, esses experts fazem errados, que mantém elas e eles, assim, sem conseguir viver do seu propósito, é querer parecer ser quem não é. O fato de querer parecer ser quem não é te afasta de viver do seu propósito como expert. Por que te afasta, Thiago, do propósito, né, e tal? Porque a sua comunicação não vai ser sincera, a sua comunicação vai ser fragmentada, a sua comunicação vai ser de baixo impacto, a sua comunicação não vai transparecer verdade, a sua comunicação vai transparecer ser uma cópia de sabe-se lá o quê. E as pessoas amam o quê? Pessoas únicas, pessoas exclusivas, entende? E possivelmente elas vão se conectar muito mais com você, você sabendo quem você é, sabendo quem você ajuda, como que você de fato transforma a vida das pessoas, sem você precisar ter que ficar inventando historinha por aí, tá? Então, olha, evita cometer esse erro de querer parecer ser uma outra pessoa para se sentir mais segura, que você não precisa disso. E o que você pode fazer, tá? Olha só, algumas coisas aqui bem legais para você, tá? Bem legais mesmo, e é bastante coisa aqui agora na parte do como, tá? Olha só, de princípio, para você se sentir mais segura e você se sentir mais seguro para viver do seu propósito como expert, você tem que colocar para fora e clarear no que você é boa, o que você é extraordinária. Boa não, o que você é extraordinária, o que você é, sabe assim, fala, nisso aqui eu sou muito bom, muito boa, sabe, eu mando muito bem nesse tópico, eu mando muito bem dentro desse assunto. Me sinto segura para falar desse assunto. Porque eu já vi acontecer situações, por exemplo, com mentoradas, que chegava assim na mentoria de que ela, eu quero aprender, eu quero ensinar um assunto. E o que você sabe desse assunto? Não, vou aprender ainda. Alô? Eu tenho que ler antes um livro para poder ensinar. Opa, calma aí, você está querendo replicar uma coisa que você vai acabar de aprender agora, como se você fosse uma especialista nisso? Por que não começar com aquilo que você já sabe? Com aquilo que já está interiorizado em você, aquilo que você sabe, é boa pra caramba. Começa por essa parte. Isso é bem importante. O primeiro passo para você se sentir seguro. Não vá querer já começar com algo que você não domina. Porque o fato de você não dominar aquilo te traz o quê? Insegurança. Faz sentido? É óbvio isso, é tão óbvio. Só que tem gente que não percebe. Tem expert que não percebe. Tem terapeuta que não percebe. Tem coach que não percebe isso. Tem mentora que não percebe isso. E aí a comunicação é uma comunicação que é fraca, que não passa segurança para quem está do outro lado, tá? Segundo ponto também, e esse daqui a gente vai falar muito mais sobre isso nos próximos vídeos da série, tá? Mas já vai ter muita coisa boa. É o seguinte, olha só. Como que você quer ser reconhecida? Como que você quer ser reconhecido, tá? E aqui a gente vai falar um pouco sobre branding, a gente vai falar sobre marca pessoal. O que significa branding e marca pessoal? Que eu já falei
inclusive em vídeos anteriores aqui dessa série, tá? É você entender que você tem que abrir uma gaveta nova na mente das pessoas. É como se você estivesse criando um espaço novo na cabeça das pessoas do que representa você, de quem é você, da transformação que você pode levar para a vida delas. Ao invés de você ser comparado, equiparado às outras pessoas, quanto mais autêntica você for, quanto mais autêntico você for, maiores são as chances de você não ser comparado, não ser comparada. E quando você não está sendo comparado, você está criando uma percepção de valor única. Então, claro, você é única, você é único. Então, essa percepção de valor única, ela tem muito valor para você, porque você vai ver nos vídeos mais para frente dessa série que, de fato, você não precisa se parecer com ninguém, você precisa se parecer com você. Você precisa se parecer como um expert que acredita em determinados assuntos, que tem determinadas crenças, que tem determinadas convicções e que você pode atrair os clientes certos, na quantidade certa, que vão pagar um preço justo para você, vão aceitar, vão querer você e outros não vão querer. Isso é se posicionar. Você entender que o que você tem não é para todo mundo. E de fato não é. E você se sentir segura dentro desses objetivos. Você consegue entender isso? De você conseguir dizer não até para determinados clientes. Como é o meu caso, se alguém vem me procurar, Thiago, poxa, eu quero resolver um problema no meu casamento. Sinto muito, não posso te ajudar. Por quê? Eu posso ajudar? Posso. Mas é o que eu quero? Não é o que eu quero, tem posicionamento. Não é porque uma pessoa quer me contratar que eu tenho a obrigatoriedade de atender aquela pessoa, entende? Porque, olha, tem outras pessoas que vão ser... mas não queria tanto a tua opinião sobre isso. Mas não é o que eu desejo. E isso é posicionamento. Tem pessoas que, nossa, você vai se conectar, vai desconectar. Nos vídeos mais pra frente a gente vai se aprofundar nisso, tá? Mas você vai sentir muito mais segura quando você definir, primeiro, no que você é extraordinária e começar a definir a tua marca pessoal. Como você quer ser reconhecido. E aqui é uma coisa, tá? Algum exemplo aqui para você. Né? Terapeuta é uma coisa. Quantas terapeutas existem, certo? Coach é uma coisa. Quantos coaches existem? E se você quiser se colocar nessa gaveta de ser uma terapeuta, de ser um coach, cara, você vai ter vários concorrentes. Agora, se você cria uma nova gavetinha na cabeça da pessoa de quem você é, a concorrência ela deixa de existir, tá? Então, algumas coisas aqui, né? É por isso que eu sempre registro minhas marcas. Você pode ver, vida ilimitada, mentoria próximo nível, segredo da lei da atração, mentalidade de riqueza, enfim, entre outros. Por que eu registro essas marcas? Porque são marcas de projetos únicos, não é? A gente vai falar disso mais para frente, não vou me aprofundar nisso nesse vídeo, tá? Então, importante aqui, tá? O que você pode fazer? Exercício simples para você poder seguir, tá? Você colocar num papel, colocar no computador, no teu telefone celular, algumas reflexões sobre a sua marca pessoal. O que você quer refletir? Você quer refletir que você é uma mulher livre? Você quer refletir que você é uma mulher que tem senso de humor? Você quer refletir que você é uma mulher que gosta de ser séria? Como que você quer refletir isso dentro dos valores da sua marca pessoal, entende? Você pode listar, por exemplo, cores que você gosta, você pode listar tipo de filmes que você gosta, tipo de séries que você gosta, tipo de música que você gosta, porque tudo isso faz parte da sua identidade, certo? Então, se isso faz parte da sua identidade, existem elementos estratégicos, claro, que você pode se aceitar, entende? Assim, poxa, eu sou essa pessoa. Assim como o Thiago. O Thiago, ele é roqueiro, gosta de rock, gosta de metal, gosta de rock pesado, gosta de guitarra, torce pro Fluminense, gosta de praia, gosta de viajar. Então, você tendo clareza das coisas que você gosta e você conseguir, de certa maneira, elencar isso assim, poxa, aqui tem uma fotografia do que eu gosto, de quem eu sou, como que eu posso transparecer isso
dentro da minha marca pessoal, me aceitando primeiro do jeito que eu sou, para que eu possa me conectar e as pessoas possam se conectar o quê? Por valores, não apenas pelo conhecimento em si. Por valores, por questões que você gosta, certo? Porque vamos parar para pensar, se for por conhecimento, terapeuta por terapeuta tem milhares, coach por coach tem milhares, professores da lei da atração deve ter milhares. Você consegue entender? Consteladores familiares deve ter milhares. O que faria, então, uma pessoa escolher você e não escolher outra? É uma boa pergunta, não é? E é sobre isso que a gente vai continuar avançando nas próximas aulas dessa série, tá? Então, muito importante você colocar para fora, tá? Coloque para fora, que é um exercício muito poderoso de trazer clareza para você, no que você é extraordinário e começar a fazer uma definição da sua marca pessoal, tá bom? Estamos chegando no fim desse episódio, eu quero saber o seguinte, já deixou aí nos comentários aí o que você está tendo de sacada com essa série? Se você quiser, deixa nos comentários também mais sugestões de temas para eu poder trazer nessa série Viver de Propósito. A gente ainda está na primeira temporada dessa série. Vou deixar para você um link importante na descrição desse vídeo também. Se é novo ou nova, se inscreve no canal, deixa aquele like legal também e a gente se vê no próximo vídeo da série Viver de Propósito. Beijo, grandão, seu coração, espero ter te ajudado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.